E aí, pessoal? Espero que estejam todos bem. Nessa semana nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa unidade 4, onde a gente está tratando sobre valores percentuais por unidade. Bom, na aula passada, então, nós fizemos uma breve introdução sobre os valores percentuais por unidade. Depois nós estudamos algumas definições, tá, importantes e estudamos também a representação de máquinas elétricas e valores por unidade. Na aula de hoje a gente fecha sobre esse assunto, tá? Então a gente vai estudar sobre a mudança de base, vamos estudar também sobre a representação de transformador quando não na relação 1 para 1, né? A gente até estudou sobre transformadores, né, na aula passada também. Vamos fazer a aplicação de valores por unidades a circuitos trifásicos com cargas equilibradas, e aí vamos ver para ligações estrela e ligação triângulo. E por fim, né, vamos ver algumas vantagens de aplicação dos valores PU, tá? Eu até retirei dos slides os exercícios que eu vou passar eles igual eu fiz na nossa primeira avaliação, no formato de uma lista que vai compor a nota da nossa próxima avaliação. Na semana que vem, a quarta-feira é feriado, dia 21. E aí na outra semana, então, eu já vou postar logo a lista na semana que vem, mas aí vocês vão ter uma semana para a solução da lista e a gente vai fazer a avaliação. Sobre essa avaliação apenas sobre a unidade 4, que são valores percentuais por unidade. Bom, então a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre a mudança de base quando a gente está trabalhando com o PU. Bom, em várias aplicações vai acontecer que a gente conhece o valor de uma grandeza em PU, né? Assim, numa atividade a gente vai conhecer a grandeza em PU, mas a gente também pode receber de um fabricante de algum equipamento, por exemplo, uma grandeza em PU, e aí para a gente poder resolver um problema, né, a gente vai precisar de transformar, então, né, de mudar a base, ou seja, de conhecer esse valor que está na base, naquela base fornecida, mas em uma outra base. O procedimento que a gente vai ver aqui adiante, ele vai ser sempre o de determinar o valor da grandeza, multiplicando o seu valor em PU pela base na qual foi dada e dividindo esse valor na nova base. Tá? Então, assim, sendo assim, né, considerando tensão, né, V, I, P e Z, né, tensão, corrente, potência e impedância, respectivamente, os valores de uma tensão, uma corrente, uma potência e uma impedância em PU, que sejam representados numa base, né, numa tensão de base e numa potência de base, a gente vai querer determinar os valores, né, dessas grandezas também em PU, mas considerando um V' base e um S' base, ou seja, uma base diferente daquela a qual nós temos eles representados. Bom, então talvez até óbvio, né, para quem já entendeu muito bem como é que funciona o PU, né, mas, por exemplo, a tensão é muito simples. A gente calcula a tensão em valores reais, né, ou seja, multiplica o valor de tensão pelo valor de base que eu tenho, né, o valor em PU que eu tenho pelo valor da base, aí, ou seja, eu vou obter o valor real dele, e aí para determinar quanto que vale na nova base, né, basta eu pegar o valor real e dividir pela minha velhinha base, né? Ou seja, substituindo ali o nosso valor real pelo valor em PU que eu tenho vezes a base que eu tenho, a nossa tensão de base em PU na nova base, né, o nosso velhinho, ele vai ser igual ao valor em PU que eu tenho vezes a base antiga dividido pela base nova, ou seja, a base onde o valor PU está representado dividido pela base onde eu quero representar o meu valor em PU. Bom, seguindo o mesmo raciocínio, a gente também faz para a corrente, né? Então eu pego o meu valor em PU da corrente e multiplico, tá, pela nossa corrente de base. Sendo que a corrente de base ela é a potência de base dividido pelo V de base. Né? Lembrando que eu estou tomando aqui V e S como as referências para determinar a nossa base. E aí, se eu pegar esse valor real aqui de corrente, né, para eu calcular o novo valor em PU, basta dividir o meu valor real pela minha nova base de corrente. Substituindo o nosso valor real, né, que é o nosso I em PU vezes o S base V base, aqui embaixo. E também
o nosso valor de corrente de base, né, considerando a tensão e potência linha, né, ou seja, da base 9, ou seja, o nosso I linha base, aqui embaixo vai virar um V linha base sobre um S linha base, que vai multiplicar o nosso I real, tá? Ou seja, para converter uma corrente que está numa determinada base para uma nova base, eu devo multiplicar pela tensão da base nova dividido pela tensão da base antiga e pela potência da base antiga sobre a potência da base nova. Bom, para a potência nós vamos seguir o raciocínio, né? Ou seja, inicialmente a gente também determina o valor da potência, o valor real, né? O quanto que ela vale. Lembrando, né, que a gente tem o S base, então para transformar as potências P e Q a gente usa o S base também, né? E aí posteriormente a gente determina o valor na base nova, fazendo a substituição, né, do valor real utilizando a base antiga. Então, por exemplo, o nosso S' é o S real sobre a base nova, que vai ser igual ao S em PU antigo, vezes a base antiga, dividido pela base nova. Tá? O mesmo raciocínio nós estendemos também para o cálculo da potência ativa e da potência reativa nas bases novas. Bom, e por fim, a gente faz a mesma coisa para a impedância. A impedância ela vai ser o Z em P1 vezes o Z da base. O Z em PU é o V da base ao quadrado sobre o S da base, né? Na nossa base nova, IPU, né, vai ser o valor real que a gente determinou aqui em cima sobre a impedância de base linha, né, a impedância de base nova. Ou seja, substituindo o que nós temos aqui em cima, a gente chega então que a nossa impedância na base nova vai ser igual à impedância em PU na base antiga, que multiplica a potência de base antiga, nova, perdão, sobre a potência de base antiga, que multiplica a potência de base antiga sobre a tensão de base antiga sobre a tensão de base nova, isso ao quadrado. Então essa aqui é a mudança, né, de base da impedância. Então, resumidamente, né, o que vocês vão acabar decorando com o uso aí no decorrer do curso é que uma potência na base nova ela é igual à potência na base antiga ou atual, que multiplica a base atual sobre a base nova. Uma tensão na base nova é igual à tensão em PU na base atual, que multiplica a atual sobre a nova, né? A mesma sequência da potência e da tensão. E aí para a corrente, a corrente em PU na base nova vai ser a corrente em PU na base atual, que multiplica o V base novo sobre o V base atual, que multiplica o S base atual sobre o S base novo. Tá? E a potência em PU, perdão, a impedância em PU, que nós vimos por último, nova, né? Vai ser igual à impedância em PU atual, que multiplica então o S de base novo sobre o S de base atual, vezes o quadrado do V de base atual sobre o V de base novo. Bom, então resumidamente isso daqui, e acredito que vocês com o tempo vão acabar decorando essas transformações aqui. De qualquer forma, se surgir uma dúvida, a dedução é muito simples, né? Basta transformar para o valor real e depois pegar o valor real e jogar para a nova base. Então nós temos aqui um exemplo, né? O exemplo 2.8 do livro. Tá? Então ele dá essa figura aqui. E nessa figura ele conhece, tá, a impedância de linha AB. Tá? Então essa linha AB ela vale 26,6 mais J107 ohm. A impedância da linha CD, essa linha CD aqui, que vale 4,5 mais J17,5 ohm. Os valores nominais do transformador T1, que é esse transformador aqui, tá? Ele tem no primário 13,8 kV, no secundário 230 kV. A sua potência é de 50 MVA, uma reatância de 8%, uma resistência de 3%, para a frequência de 60 Hz. Perdão, gente. E nós temos os valores nominais do transformador 2, esse trafo aqui. O primário dele é 220 kV, o secundário 88 kV, a potência dele é de 44 MVA, uma reatância de 8%, resistência de 3%, da frequência de 60 Hz.
E nós temos também a informação de que a tensão ela é 80 kV e a potência na carga, a tensão na carga, perdão, é 80 kV e a potência na carga é de 30 MVA com fator de potência 0,8 indutivo. Tá? E aí o problema pede para determinar a tensão no primário transformador 1, né, ou seja, no A' aqui, a regulação do sistema e o diagrama de fasores desse sisteminha aqui. Bom, então, para determinar a tensão no primário do transformador 1, a gente vai começar lá da nossa carga, porque lá na carga a gente sabe que nós temos a tensão de 80 kV, né, e o nosso sistema a gente vai adotar como base, então, a potência de 30 MVA, que é também a potência da nossa carga, tá? E aí, né, a gente sabe então que no secundário transformador nós temos então um S base de 30 MVA e um V base de 80 kV. E aí a gente procura então no primário transformador 2, que é o último transformador, aquele que alimenta a carga, que por coincidência, claro, né, pela nossa distribuição da linha, ele vai coincidir com o secundário transformador 1, tá? Então, o nosso S' base, né, ou seja, para o primário transformador 2, ele vai ser igual ao S base, né, lembrando que a potência não muda, que vai ser então 30 MVA. E para a nossa tensão, né, o nosso V' base, a gente deve aplicar então a relação de transformação, né, nesse caso aí 220 sobre 88, e a gente vai achar então o V base de 200 kV no primário do transformador 2, que é o mesmo do secundário do transformador 1. E aí a gente passa então para o primário do transformador 1. Então a gente faz a base de potência, que vai ser a mesma, né? Não muda para o transformador, né? Do primário para o secundário. E o nosso V base, né? O V duas linhas base, que é o V no primário do transformador 1. A gente vai aplicar então a relação de transformação no V' base, que é a tensão de base no secundário do trafo 1. E aí a gente encontra aqui então o valor de 12 kV para a tensão de base no primário do transformador 1. Bom, então o que nós fizemos, né, o que a gente está querendo fazer é transformar então esse diagrama unifilar que a gente tem lá, por exemplo, com os dois transformadores, as duas linhas, né, ligando o transformador 1 ao 2 e também o transformador 2 à nossa carga. A gente quer transformar para o circuito equivalente em PU. Né, a gente tem esse circuito equivalente aqui, considerando a relação para um dos transformadores, né, que a gente viu na aula passada. E aí a gente vai transformar então esse transformador T1 aqui para uma impedância Z1, o transformador T2 para uma impedância Z2, aí a gente tem aqui, além deles, né, a impedância da linha AB e da linha CD também. Né? E por fim, a impedância da nossa carga que está ligada lá no final da linha. Então esse aqui é o nosso circuito equivalente em PU. A gente já definiu, né, as bases para cada um desses trechos aqui. Né? Bom, e aí então, por exemplo, né, para a gente calcular o nosso Z1, determinar o Z1, que é aqui do trafo 1, tá? A gente já tem pelo problema a reatância e a resistência, que era o 0,03 mais o J 0,08 já em PU, né, como dado do problema. Só que aqui a gente tem que se atentar que esses valores aqui, eles são dados para a base do transformador, que tem uma potência, perdão, de 50 MVA e um V base de 3,8 kV, que são diferentes da nossa linha que nós adotamos, né? E aí com essa impedância, tá, a gente deve calcular, com essa impedância que nós temos aqui, a gente deve então calcular nas bases de 30 MVA e de 12 kV, tá? Né? Então o que a gente vai fazer é a mudança de base. Né? Então o valor da impedância Z1, tá? Em ohm referida ao primário, basta a gente multiplicar pela base dela, né, que é 3,8 sobre 50. Né? Aí a gente encontra então esse valor em ohm. Né? E aí a gente faz então, calcula para a nova base.
Tá? Acabou, não sei por que não está aparecendo aqui, mas como é que seria então na nossa base em PU, tá? Ele vai ser esse valor, a gente pode transformar direto, né? Eu posso pegar esse valor e multiplicar e dividir, né, pela base nova, ou eu posso fazer a transformação direta, né, que seria pegar o 0,03 mais J 0,08, né, e multiplicar aqui então pelo V da base atual ao quadrado, dividido pelo S da base atual e multiplicar pelo S da base nova dividido pelo V ao quadrado da base nova. Tá? Isso daqui resulta na impedância de 0,0238 mais J 0,0635 PU. E aí a gente faz o mesmo para as demais impedâncias. Para a impedância entre a linha AB, a gente tem esse valor, tá, nas bases atuais. Para o Z2, para o trafo Z2, nós temos isso. E para a nossa impedância CD, que é da linha que liga a carga, né, nós temos esses valores aqui. Bom, na nossa carga, a potência e a tensão, o VDN, né, que é a tensão da fase neutra ali, elas vão ser um PU, claro, né, já que nós adotamos a potência e a tensão da base da carga como referência, né? Assim sendo, né, a corrente ela também vai ser um PU, né, dividindo a potência pela tensão. E aí a gente adotando aqui também a referência como sendo a nossa corrente como sendo a referência, ou seja, ela tem um ângulo zero, né, um PU com ângulo zero. E aí se a gente considerar então o fator de potência 0,8 indutivo, né, a gente pode calcular aqui o ângulo ou a tensão complexa, né, que chega a esse valor aqui, de 0,8 mais J 0,6 PU. E aí, para a gente achar o VAN, que é o que o problema está pedindo, né, que é a tensão no primário, né, lá do nosso sistema, basta somar o VDN, que é a tensão na carga, mais todas as quedas de tensões que a gente tem no Z1, na linha AB, no Z2, no trafo 1, né, na linha AB, no trafo 2 e na linha CD, vezes a corrente, né? E aí, fazendo então essas contas aqui, a gente chega finalmente ao valor em PU de 1,266 com ângulo de 45,2 graus no nosso a linha N, tá? Que vai ser igual então, a gente multiplicando aqui, fazendo a multiplicação aqui, né, pelo valor da base, que é 12 kV, ao valor de 15,192 kV com ângulo de 45,2 graus. Bom, depois na letra B, ele pede para a gente determinar a regulação, tá? A regulação de um sistema, para calcular a regulação, né, de algum equipamento, de alguma carga, a gente calcula ela normalmente quando sendo a tensão nos terminais, onde a carga está ligada, quando ela está desligada, né, ou seja, em aberto, né, menos a tensão na carga, dividido pela tensão na carga, tá? Então a regulação ela pode ser expressa em função dos valores em PU, né? Se você substituir ali, né, considerando as bases, né, você vai dividir uma base pela outra, então você acaba, né, pegando os próprios valores em PU e usando para calcular a regulação. Bom, e aí no nosso caso, o nosso V em aberto lá, né, se não tivesse a carga, aquela queda de tensão, se não tivesse a corrente circulando ali, né, nós teríamos que o nosso V0 é o próprio V linha N, que dá 1,266 PU, e a plena carga, né, o VPC aqui, ele vai ser a tensão na carga, que é 1 PU, e aí fazendo a conta lá, então, 1,266 menos 1 dividido por 1, a gente chega ao valor de 0,266, que dá, então, uma regulação de 26,6%.
Bom, e aí fazendo então o diagrama de fasores, né? Ou seja, pegando lá cada uma das tensões, calculando o ângulo, né? Ah, e plotando aqui, a gente chega a um fasor, é um pouco diferente, né? Mas dá esse diagrama fasorial. Lembrando que aqui a gente tem como referência a nossa corrente, então ângulo zero. Aí as tensões VDN, VCM, VBN, VAN, VA'N, todas aqui estão referenciadas ao ângulo zero da corrente. Bom, e o próximo tópico, então, nós vamos estudar sobre representação de transformadores, só que agora quando não há a relação 1 para 1. Bom, em redes contendo é, transformadores, tá? Nem sempre vai ser possível a gente fixar arbitrariamente valores de base para todos os transformadores, como nós fizemos lá até agora, né? Quando a gente está fazendo os transformadores. Porque pode haver, né, um último transformador no qual as bases já foram fixadas pelos precedentes e que não vai atender àquela relação 1 para 1. Tá? Então aqui tem um exemplo de um circuito em malha, tá? E esse circuito aqui, essa malha foi dividida em três regiões, tá? Nós temos aqui três transformadores, os transformadores T1, o T2 e o T3, tá? O T1 ele está ligado ao T3 através dessa barra, né, passando por essa linha. O T2 está ligado ao T3 também, né, só que pelo primário, através dessa linha. E os primários de T1 e T2 estão interligados no mesmo barramento, tá? Aí aqui foi dividido então em três regiões, tá? Essa região da esquerda, que pega os primários do transformador 1 e do transformador 2, e para essa região foi definido aqui os valores de base para tensão e potência, como VB1 e SB1. Foi dividida também, nós temos aqui também representado na segunda região, a qual foi dividido, que está chamada aqui de região 2, tá? A região 2 ela vai abranger esse tracejado, que são o secundário transformador 1 e o secundário transformador 3, né? E aí, né, conforme nós íamos, a potência de base 2, tá? O SB2, que é da região 2, vai ser igual ao SB1. E o VB2, né, para a gente encontrar aqui, a gente faz aqui através do transformador 1, né, a gente faz aplica a relação de transformação dele, né, que é o VN2 sobre o VN1, e multiplica pelo VB1, que é a base no primário, e aí assim a gente acha a base de tensão na região 2, tá? Que abrange então o secundário do trafo 1 e o secundário do trafo 3. Bom, e aí a gente tem então a terceira região, tá? Que compreende então o primário do trafo 3 e o secundário do trafo 1, tá? Essa região 3 aqui que está representado por esse tracejado. Conforme nós vimos, né, então a potência de base na região 3 vai ser igual à potência de base na região 1, que é igual a da 2 também. E para encontrar a tensão de base da região 3, eu vou pegar o VB1 que nós temos aqui e vou aplicar a relação de transformação, né, do transformador 2, que é o Vn2' sobre o Vn1', e aí, multiplicando pelo VB1, a gente encontra então a tensão de base no secundário do trafo 3, que deveria ser a mesma para o primário, ou do secundário do trafo 2, perdão, que deveria ser a mesma para o primário do trafo 3. Sendo assim, a gente tem então fixado no primário do trafo 3 a tensão de base, né, que foi encontrada em relação à tensão de base do primário do trafo 2 com a sua relação de transformação, né, e a potência de base é a mesma. E nós temos o secundário trafo 3 também com a mesma potência de base, só que com a tensão de base sendo encontrada pela relação do trafo 1, primário e secundário, vezes a tensão do primário do trafo 1, tá? Que é o mesmo do primário do trafo 2. E é aqui que ocorre o problema, né, com o choque de bases, né? Porque para potência não tem problema, né? Já que a potência SB1 é igual a SB2, que também é igual a SB3, então a gente não encontra problema. O problema vai ser na tensão, tá? Por quê? Como a gente tem a relação do trafo 2 e a relação do trafo 3, e a gente encontrou o primário do trafo 3 pela relação do trafo 2, tá? Pode ser que
o que nós encontramos de tensão de base para o primário do trafo 3 não obedeça à relação de transformação do trafo 3, né? Ou seja, que o VB3 sobre o VB2, tá, não seja igual à relação, né, do trafo 3, que seria o VN1 sobre o VN2, duas linhas, né? Ou seja, vai existir, claro, um valor que torne isso verdade, né? Só que o que acontece na prática é que nem sempre essa relação ela é verdadeira, né? A gente não pode garantir que a gente vai ter a mesma relação, a relação, né, do trafo 3 ali nesse exemplo, que obedeça a, então essa ao VN2 linha sobre VN1 linha vezes VN1 linha sobre VN1 sobre o VN2, que seja igual ao VN1 duas linhas sobre o VN2 duas linhas, né? E aí, sendo dessa forma, a gente não pode representar então o transformador T3 em PU da mesma forma que nós faríamos a representação do transformador T1 e T2, tá? Que é a representação pela sua impedância de curto-circuito em série com um transformador ideal de espiras 1 para 1, né? Já que a relação não pode ser mantida, né? E aí a gente, nesse caso aqui, teria todo mundo, as impedâncias todas representadas e o transformador 3 continuaria sendo representado como transformador 3 na linha. Bom, sendo assim, então a gente vai estudar como é que a gente faz para representar em PU, né, um transformador quando os valores de base das tensões primário e secundário, como foi o nosso caso agora, elas não vão estar na relação para 1, tá? E aí, né, a gente considera essa figura 22 aqui, né, um transformador com tensão nominal Vn1 e Vn2, tá? No circuito aqui da esquerda. Potência nominal Sn, né, e a impedância equivalente Z em PU, tá? Que está aqui. E a gente começa supondo adotar no primário e no secundário transformador esses valores de base aqui, que são o VB1 e o USB, né? E nós temos ainda um VB2, que vai ser então diferente do VN2 sobre o VN1 vezes o VB1, né? E a gente tem, né, um USB, tá? Que é igual, né? E a gente supõe aplicar ao primário uma tensão, né, de tal forma que no transformador ideal a gente tenha uma tensão V1, tá? Então no secundário a tensão vai ser o V1 que multiplica a relação de transformação. A tensão V2, né, vai ser do secundário vai ser o V1 vezes a relação de transformação, tá certo? E aí transformando então esses valores em PU, a gente tem em PU no primário o V1 sendo igual ao V1 real sobre a base VB1, e no secundário nós temos o valor V2 que é igual ao valor real V2 sobre o VB1, substituindo o V2 por V1 vezes a relação de transformação, a gente tem essa igualdade aqui. Se nós pegarmos essa equação e multiplicarmos e dividir o segundo membro da equação, esse daqui, né, pelo membro da equação anterior, né, por VB1, nós temos finalmente essa equação aqui. Então está aqui, né, o VB1 multiplicando e dividindo, né, não altera o resultado. E aí o que nós podemos fazer é que o nosso VB1 sobre o V1 sobre VB1, ele é o próprio V1, né? Então a gente tem que o V2 vai ser o V1, que multiplica então VB1 sobre VN1 vezes VN2 sobre VB2. E aí, né, se a gente então transformar o V nominal 1 e V nominal 2 para também valores em PU, nas bases, né, VB1 e VB2, a gente vai ter um VN1 em PU, que é o VN1 sobre VB1, e VN2 em PU, que é o VN2 sobre VB2, né, e substituindo naquela equação anterior, a gente chega então que o V2 é igual ao V1 vezes o VN1, né, ou seja, o valor em PU, ou o VN2, perdão, o valor em PU nominal 2 e o valor em PU nominal 1. Portanto, né, dada a representação em PU, né, pode ser substituído por sua impedância de curto-circuito em série com um transformador ideal que tenha então KVN1 espiras no enrolamento primário, KVN2 espiras no enrolamento secundário, né, em particular
a gente vai ter a relação 1 para alfa, desde que alfa seja igual ao Vn2 sobre Vn1. Ou seja, a gente tem então, né, um circuito assim, tá, sendo representado em PU dessa forma, sendo que aqui nós vamos ter então a relação 1 para alfa, né, não vai ser 1 para 1, sendo que o alfa aqui ele vai ser o Vn2 sobre o Vn1. Valores em PU, né? Bom, e aí para a gente praticar então, vamos resolver esse exercício, né, que deu um diagrama aqui, né, com dois transformadores. As barras já numeradas, né? Barra 1, 2, 3 e 4. A gente tem a conexão direta da barra 1 com a barra 4, através de uma linha, né? E a conexão do secundário do transformador 2 com o primário do secundário do transformador 1 com o primário do transformador 2. Essa rede é monofásica, né? E a gente tem aqui, né, a linha 2, 3, né, essa linha aqui com esse valor de impedância, a linha 1, 4 com esse valor de impedância. E nós temos características, transformador 1, ele tem a potência de 1 MVA, a tensão nominal de 13,2 no primário, 34,5 kV no secundário, com uma reatância de 6%. E o transformador T2, nós temos uma potência de 1 MVA também, o seu primário é de 34,5 kV e o secundário 13,8 kV, com uma reatância de 7%. Aqui a gente já consegue enxergar o problema, né, porque nós temos o primário do trafo 1, que está aqui conectado ao secundário do trafo 2. Só que o primário, o transformador, ele tem a base de 13,2 kV, e o secundário do outro não é 13,2, é 13,8. Né? Então aqui já dá para entender que a gente vai ter esse problema aí, choque de bases, tá? E aí ele pede para determinar aqui o diagrama de impedâncias para esse nosso circuito aqui. Bom, e aí a gente começa aqui adotando no gerador, tá? Esse daqui é o gerador, as tensões, a tensão de base e a potência de base. Né? Então a gente pega como tensão de base o primário do trafo 1, que é o 13,2 kV, que está ligado diretamente nessa barra, e a potência também do trafo 1, que nesse caso é igual ao trafo 2, que é 1 MVA. Tá? Na linha 2, 3, então os valores de base vão ser a potência, né, de base ali vai ser 1 MVA também, e a tensão de base a gente vai aplicar então a relação do transformador, que é o 34,5 sobre 13,2, e multiplicar pela tensão de base no primário, que é o 13,2. Então a gente acha aqui uma base de 34,5 kV. No barramento 4, que é o barramento que está no secundário do trafo 2, tá? Os valores de base são obrigatoriamente iguais ao barramento 1. Tá? Porque ambos estão ligados, né, na mesma linha, conforme eu disse lá no começo. Tá? Então, nesse caso, né, o enrolamento de baixa do trafo 2, ele vai ter a tensão de base, né, como 13,2, tá? De novo, diferente do seu valor secundário, e uma potência de base de 1 MVA. Né, então, o que eu já havia comentado, né, no enrolamento de alta do trafo T2, né, os valores de base já foram fixados, né, utilizando a transformação do T1. Só que no trafo T2, a gente tem uma tensão no primário 34,5, tá, que é igual ao secundário do trafo 1, só que a gente tem um secundário dele 3,8, né, ou seja, os valores de base fixados eles não estarão na relação de espiras do trafo 2, tá? E aí, portanto, a gente deve substituir, nesse caso, o trafo 2 por sua impedância de curto-circuito, referida aos valores de base 34,5 com 1 MVA, né, que é o que tem no primário dele, em série com um transformador ideal, que a relação a gente vai calcular da seguinte forma. 1 para alfa, né, sendo que o alfa vai ser então o V nominal 2 em PU sobre o V nominal 1 em PU. Né? Agora, o nominal 2 em PU, né, tem que considerar a base que ele está lá representado agora, né, ou seja, o secundário é 13,8, só que a base que eu estou utilizando aqui, né, foi de 13,2. Né? Então eu calculo 13,8 em relação a 13,2. O do primário, né, faço também o VN1, tá? Que nesse caso é 34,5 por 34,5, que dá 1, obviamente, né? E aí a gente acha então um alfa de 1,045, que é o VN2 sobre o VN1.
Bom, e aí, para finalizar, agora a gente faz o cálculo das impedâncias, tá? Sendo que para a gente colocar a impedância de curto-circuito do trafo 2, tá? Entre o trafo 2 e o barramento 4, né? A gente tem que se referir à base dali, que é o 13.2 e 1 MVA, tá? E aí aqui então nós temos um trafo 1 de 0,06 PU de impedância. O Z3 referido à base, né, de tensão, que é 34,5. O zero trafo 2 também do problema, de 0,07. E o Z14, né, da linha 1 para 4, referido à base de tensão ali, que é o 13,2 kV. Ou seja, a gente pode representar então esse diagrama através desse diagrama em PU, onde a gente tem aqui o nosso gerador, né, o Z do trafo 1, que nós calculamos, né, o Z da linha 2, 3, o Z do trafo 2, né, com a representação do transformador aqui de relação para alfa, né, o autotransformador, né, e nós temos o Z14 também. Todos os dados esses dados aqui são dados do problema, né, então só referido para a base onde eles estão sendo representados aqui. Bom, nesse próximo tópico a gente vai estudar agora a aplicação de valores por unidade a circuitos trifásicos com carga equilibrada. Bom, então a gente começa aqui discutindo um pouquinho sobre a escolha das bases, tá? Então a gente considera um circuito trifásico qualquer, no qual nós tenhamos os elementos, né, como geradores, cargas e transformadores ligados em estrela, tá? Sendo que a gente vai chamar de V tensão de linha, de VF tensão de fase, e a corrente de linha ou de fase, né, já que ele está ligado em estrela, a corrente de fase é igual a corrente de linha. A potência S vai ser a potência aparente fornecida ao sistema trifásico. O SF é quando a gente vai falando da potência aparente fornecida a uma única fase do nosso sistema. E o Z é a nossa impedância de fase também. E claro, né, quando a gente está considerando aqui uma carga em estrela, tá, todas essas grandezas aqui, elas vão estar ligadas àquelas relações que nós vimos de cargas em estrela, ou seja, a tensão de fase é igual a impedância de fase vezes a corrente de fase, né, que é igual a de linha. A potência de fase é a tensão de fase vezes a corrente. A tensão, tá, de linha, ela vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase. E a potência fornecida ao sistema trifásico, né, a potência trifásica é 3 vezes a potência fornecida a uma linha. Uma linha não, uma fase, né? Então a potência trifásica, né, vai ser igual a 3 vezes a potência fornecida para uma fase. Bom, adotando então a tensão de base, né, como a tensão de fase, a potência de base como a potência de fase, nós resultamos então nas seguintes bases de corrente e impedância, né? A gente vai ter uma corrente de base de fase, que vai ser igual então à potência de base de fase sobre a tensão de base de fase, e nós vamos ter também uma impedância de fase na base igual ao VFB, o VBF sobre o IBF, que é igual ao VBF ao quadrado sobre o SBF, tá? Os módulos das grandezas de fase em PU, né, vão ser então o nosso V de fase sobre o VBS, da nossa potência de fase vai ser o S real, né, de fase sobre o ZBF. A nossa corrente de fase vai ser igual à corrente real sobre o IBF, né, substituindo ali o IBF por SBF sobre o VBF, também temos essa relação. E a nossa impedância vai ser igual à impedância de fase dividido pelo impedância em PU de fase, né? Impedância de fase dividido pelo ZBF, substituindo também o ZBF por isso daqui, nós temos essa relação aqui. Bom, por outro lado, né, fixando então as grandezas de linha como base, ali a gente estava como as grandezas de fase, aqui para a grandeza de linha, nós temos então a relação V de base de linha vai ser igual a raiz de 3 o V de base de fase, e que o S base, tá, a potência de base trifásica é igual a 3 vezes a potência de base de uma fase, né, e aí a gente tem então as seguintes relações para corrente e para tensão, né, aplicando
calculando novamente a corrente de base, né? Só que agora considerando os valores de base de linha, né? Então a gente tem que a corrente de base vai ser igual à corrente de base de fase e que a impedância de base, né, fazendo aqui também, verificando aqui pelas equações, vai ser igual à impedância de base de fase. Sendo assim, dividindo o valor real pela base de linha, a gente consegue verificar que a tensão em PU de linha vai ser igual à tensão em PU de fase, a potência em PU de linha vai ser igual à potência em PU de fase, mesmo para a corrente e o mesmo para a impedância. Bom, agora a gente continua a nossa análise para as máquinas elétricas trifásicas, tá? A gente já estudou lá, né, nos circuitos monofásicos, e a gente começa a nossa análise pelos transformadores. Os transformadores, os fabricantes fornecem nos dados de placa dos transformadores trifásicos, né, os mesmos dados que são fornecidos para os transformadores monofásicos, tá? Entretanto, os valores de tensão nominal, eles vão ser sempre os valores de linha, e a potência nominal vão ser sempre a potência total trifásica, tá? E a impedância equivalente é sempre a de fase. Então, tensão é de linha, a potência nominal é a potência trifásica total, tá? Aparente, tá? E a impedância é a de fase. Né? São esses três itens fornecidos. E o que a gente vai analisar aqui agora, nos próximos slides, são os casos que, né, acontecem muitas vezes, principalmente quando a gente fala de transformadores de potências bem elevadas, quando a gente utiliza três transformadores monofásicos perfeitamente iguais entre eles, para poder fazer associados, né, a transformação de uma linha trifásica. E aí a gente vai ver então como é que funcionam as relações para tensão e potência, considerando as tensões do primário e secundário como V1N e V2N, né, as tensões nominais, a potência nominal como SN e a impedância equivalente como Z percentual. Bom, a gente tem basicamente 4 tipos de ligações que a gente pode fazer para os transformadores, né? Que seria a primeira que a gente vai analisar aqui, a ligação do primário em estrela e secundário em estrela. A gente pode ter os dois, né, primário e secundário em delta, e a gente pode ter as alternâncias, né, que seria o primário em delta, o secundário em estrela ou o primário em estrela, o secundário em delta, tá? Então, na nossa primeira análise aqui, onde nós temos a ligação estrela tanto do primário quanto do secundário, né, em especial aqui a gente tem o primário com o neutro aterrado, a gente tem que escolher, né, nesse tipo de ligação, como a gente tem aqui transformadores monofásicos, onde a gente tem a tensão nominal de entrada como V1, para a gente garantir a tensão nominal de entrada como V1, a gente deve alimentar esse conjunto aqui, esse banco de transformadores, com a tensão de raiz de 3V1, né? Porque ligação em estrela, conforme nós vimos, né, se a gente alimenta aqui com a tensão de linha com raiz de 3V1, a gente vai ter na fase do transformador, né, que é a entrada para cada um dos transformadores, a tensão nominal V1. Bom, fazendo essa escolha, o que acontece é que aqui do outro lado do transformador, né, no seu secundário, nós vamos ter então a tensão nominal V2, né, já que a gente alimentou com a nominal V1, sai do outro lado do nominal V2, e aí para a tensão de linha do outro lado, nós vamos ter raiz de 3V2. Né, então essa fica a relação aqui, entra raiz 3V1, né, e sai a raiz 3V2. Eu tinha colocado no slide aqui, acabei esquecendo de passar, né, então sai aqui o raiz de 3V2 no secundário, né? Bom, e aí aqui cabem algumas observações a respeito dessa ligação. Tá? A primeira é que a relação de transformação do banco ela é a mesma que a de cada um dos transformadores. Tá? Então, a relação do transformador ela é a mesma relação do banco. Tá? Então, aqui né, entra V1, sai V2, ou entra raiz de 3V1, sai raiz de 3V2. A potência nominal ela vai ser 3 vezes a potência do trafo que você está utilizando como monofásico, né? Então 3 vezes
a potência, porque são 3 trafos, é um sistema trifásico. A impedância do banco ela é igual à impedância do trafo monofásico, né? Então o banco pode ser substituído lá quando você faz o equivalente, né? Pela impedância de um trafo, tá? Isso tudo é provado matematicamente no livro, que estou colocando no resumo. Quem tiver interesse, recomendo que vocês deem uma lida lá, tá? Não tem muita dificuldade, é até relativamente simples a prova. E só que, entretanto, esse método aqui, tá? Ele não é normalmente utilizado. A gente não encontra muitos transformadores, né? Particularmente, eu não cheguei a ver nenhum que tenha ligado o seu primário em Y e o secundário também em Y. E aí a gente encontra algumas aplicações aqui, digamos, no mundo didático, né? Para a gente poder treinar as propriedades, mas na prática mesmo a gente não encontra muitos transformadores com essas ligações. E aí a gente tem aqui então a representação em PU, né, que é o circuitinho que nós vimos lá, a gente também representa, pode representá-lo dessa forma, né, com a impedância aqui em série. Né. Bom, o segundo que nós vamos analisar é a ligação delta-delta, tá? Ou seja, entra delta no primário, sai delta no secundário. Tá? Na ligação delta, a tensão de linha ela é igual à tensão de fase, ou seja, eu posso alimentar aqui a minha linha trifásica com a própria tensão do meu transformador. Né? Então o Vn1 aqui ele vai estar diretamente na entrada e eu vou obter o Vn2 na própria saída do meu conjunto. Então o V nominal ele é igual ao V monofásico aqui para esse tipo de ligação. Nós temos que a potência do nosso banco de transformadores vai ser 3 vezes a potência monofásica de cada um, né? Ou seja, a potência de cada um desses transformadores monofásicos somados, né? Então dá 3 vezes a potência do monofásico. A impedância IPU, assim como no anterior, ela também vai ser a mesma, né, dos monofásicos. Né? Então a impedância IPU do banco ela é igual a de cada um dos monofásicos. Entretanto, esse tipo de ligação, o delta-delta, ele também não é uma ligação normalmente utilizada. Então, a gente vê pouco dessa ligação na prática. E aí nós também devemos utilizar o seu equivalente PU, tá? Para o delta-delta, substituindo aqui pela impedância equivalente do nosso banco. Já o terceiro tipo de ligação, né, esse sim a gente encontra na prática, o terceiro e o quarto, tá? A ligação com estrela no primário, delta no secundário. Tá? Nesse tipo de ligação aqui, a gente deve aplicar, como a gente tem o primário ligado em estrela, a gente deve aplicar o raiz de 3V1 para obter o V1 na entrada do transformador monofásico. Tá? E do outro lado, né, como nós temos o secundário ligado em delta, o que nós vamos ter é a tensão de linha como o próprio V2, né, já que na ligação delta a tensão de linha é igual à tensão de fase. Tá? Então, resumindo, a gente tem que os valores nominais para esse banco de transformadores aqui, né, é uma tensão primária de raiz de 3 V1 nominal, né, ou seja, entra no banco o raiz de 3 V1 nominal, é uma tensão secundária como o V2 nominal do próprio transformador monofásico, aí uma potência aparente também sendo determinado como 3 vezes a potência de cada um desses transformadores monofásicos. Bom, e aí para poder determinar aqui as relações, tá, corretamente, é feita uma transformação no secundário, assim como a gente fez também para as atividades no capítulo anterior, de triângulo para estrela, né, determinada as impedâncias equivalentes. E aí o que a gente tem, né, é que adotando os valores de base do primário como sendo o V base e o S base, a gente tem um secundário com uma tensão base igual à tensão A base do primário vezes o nosso V nominal 2 sobre o V nominal 1 dividido também por raiz de 3. E a potência de base ela continua sendo a mesma, né, primário e secundário.
O trafo, ele é representado em PU, né, como a gente está vendo na figura aqui de baixo, como sendo também o trafo ideal, né, com relação de espiras 1 para 1, insere como uma impedância, tá, que é aquela impedância Z, que é igual à do tráfego monofásico, também aqui nessa situação. Entretanto, aparece aqui agora um defasador, né, que vem exatamente da transformação do triângulo para o estrela, com um defasador de mais ou menos 30 graus. Tá? Ele vai ser, ele está representando aqui que a tensão em corrente do primário está 30 graus defasado com a tensão em corrente do secundário. Tá? Sendo que se a gente tem uma sequência de fase direta, a gente vai ter um atraso em 30 graus da corrente e tensão de linha do secundário em relação ao primário. Tá? Do contrário, né, se a gente tem uma sequência inversa, a gente vai ter então a tensão adiantada, a tensão em corrente adiantada. Aí por fim a gente analisa então a ligação delta y. Tá? Essa ligação aqui, né, para vocês terem uma correspondência, é a ligação que é utilizada nos transformadores da linha de distribuição. Isso que fica próximas às nossas residências. Né? A gente tem uma linha trifásica que vai na horizontal, né, passando pelas cruzetas lá em cima dos postes. Né? Então a gente tem 3 fios ali, são as 3 fases, né, que vem de um sistema que teve a saída em triângulo. Né? Então estão vindo as 3 fases. Essas fases entram no transformador e saem lá as 3 fases mais o neutro que vem exatamente do centro da nossa estrela aterrada. Tá? Então essa ligação aqui é a que a gente encontra, né, mais presente na nossa vida por estar nos transformadores aí da distribuição próximo às nossas casas. Tá? Nesse caso, como a gente tem um primário ligado em delta, a gente vai ter então a tensão de linha igual a tensão de fase. Né? Então a gente deve aplicar aqui, né, fazendo esse conjunto, esse combinado aqui de 3 transformadores monofásicos, a própria tensão nominal do transformador monofásico, porque vai ser ela que vai acabar entrando aqui no próprio transformador. Desse lado vai sair desse jeito vai sair do outro lado o nosso V2 na, na tensão, perdão, de fase, né, do outro lado. E aí, como o outro lado está ligado em estrela, né, para a gente encontrar a tensão de linha, basta multiplicar de fase por raiz de 3. E aí nós vamos ter, então, lá na saída na tensão de linha de saída do nosso transformador, a raiz de 3 vezes a tensão nominal do secundário do nosso transformador. Bom, e aí, resumidamente, a gente tem então no primário a tensão V1 nominal, né, primário aqui trifásico, né? A gente tem no secundário raiz de 3 vezes a tensão do secundário nominal do transformador monofásico, e a potência aparente sendo também determinado por 3 vezes a potência nominal monofásica dos nossos trafos que foram utilizados aqui para formar o banco. Tá? O trafo acontece a mesma coisa do anterior. Né? A gente tem a representação em PU como uma impedância Z, que é a mesma do monofásico, tá? E que vai ter ainda a defasagem aí de 30 graus entre tensão e corrente do secundário e do primário. A gente tem o mesmo resultado porque as equações elas foram determinadas, ou melhor, a relação, o desdobramento dela foi feito substituindo a ligação delta do primário por uma ligação Y equivalente, né, fazendo lá a transformação das impedâncias e aí obtendo aquele 30 graus de defasagem. Aqui é o nosso modelo PU equivalente. Agora o defasador aparece do lado esquerdo, né, já que a gente aplicou a transformação no primário, que era quem estava ligado em delta. Bom, e para finalizar aqui a nossa aula, eu vou só apresentar aqui algumas vantagens e aplicações para os valores por unidade. Bom, então vou ler aqui, né? A gente tem como vantagem a aplicação a simplificação no cálculo de circuitos que tem vários transformadores, né? Porque a gente elimina a necessidade de converter tensões correntes quando passa de um enrolamento para o outro de cada transformador, uma vez que a gente tenha lá escolhido adequadamente os valores de base para cada trecho do nosso sistema.
Os valores IPU eles fornecem uma visão melhor do problema, uma vez que em circuitos com vários transformadores, as quedas de tensão diferem-se enormemente quando se passa de um circuito de alta para um circuito de baixa, né? Ou seja, você está analisando um lado em 138 kV, por exemplo, outro lado em 13,8 kV, a gente tem uma diferença muito grande, né? E aí, analisando os valores em PU, fica muito mais fácil você entender o que está acontecendo no seu sistema, né? Porque com as bases adequadas, né, o ideal, né, dependendo da aplicação, é que eles fiquem próximos de 1 PU. Tá? Na resolução de exercícios através de algoritmos computacionais, tá? Valores numéricos dos parâmetros de rede e das respostas são da mesma ordem de grandeza, né? Vai estar todo mundo ali, você tentando carregar todo mundo próximo de um PU, por exemplo, né? E aí você tem normalmente resultados numéricos de melhor qualidade quando se utiliza uma aritmética de precisão finita, né? Que é o caso do computador, você não tem infinitas casas decimais, né? E aí quando você tem os números com ordem de grandeza mais próximos, né? Isso é possibilitado exatamente por você ter as bases adequadas, né? Você costuma ter uma precisão maior nas suas contas. Os valores das impedâncias de máquinas elétricas em PU são praticamente iguais e muito diferentes em ON, tá? Independente da tensão e da potência da máquina. Tá? Então isso também é uma outra vantagem. Bom, pessoal, e era isso que eu tinha programado para a nossa aula de hoje. Tá? Então, conforme eu falei lá no começo, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês praticarem sobre PU. A gente vai utilizar o horário de atendimento para poder tirar dúvida. E aí a gente vai fazer, essa lista vai valer uma pontuação também dentro da nossa avaliação. É, e, e é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido compreender, tá, aí esse assunto, que ele é bem importante para o nosso curso. E lembrem de utilizar lá o nosso fórum de dúvidas ou de mandar uma mensagem direto para mim também, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito do que nós discutimos aqui hoje. Bom, um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.